A regressão também é uma outra questão que é o seguinte: pouquíssimas pessoas conseguem fazer uma regressão verdadeira. Muitas regressões são induzidas pelo terapeuta, que consegue fazer você se conectar com certas informações dentro de você, e como se você criar a sua própria história de Alice no País das Maravilhas, e você vai enxergar o seu próprio animismo, aquilo que você está criando. Você vai acreditar naquele papel, né? Até porque muitos terapeutas, eles vão te colocar num processo de respiração, que é por hiperoxigenação, que facilita a formação de imagens e alucinações, experiências como se fossem alucinógenas. E aí, ao perguntar para você, você está onde? Gente, qualquer imagem que pode acontecer ali, você acha que está num lugar, ele fala, tá, entendi, você parece que está no Velho Oeste. A pessoa já se vê no Velho Oeste. Então, assim, existe muita indução numa regressão na parte de muita gente, embora existam pessoas que saibam verdadeiramente fazer essa regressão. Claro, eu estou dizendo que existe também muita enganação, e muita gente anímica, né, que imagina as coisas, sente as coisas e que passa informações que não procedem. Como que você vai buscar essas informações? Né, gente? Tem coisas que vai pela lógica. Uma vez, por exemplo, quando eu morava na França, tinha um grupo de pessoas que seguia uma moça que fazia canalização, e esse grupo inteiro, inclusive com a moça trouxe esse grupo para participar dos treinamentos comigo. Só que essa mesma moça ficou enciumada que o pessoal que começou a participar dos treinamentos comigo, como se tivesse tirado a força dela de liderança no grupo dela. Porque eu trabalhava muito falando com as pessoas para elas serem independentes, para elas desenvolverem as próprias habilidades, né? E essa moça era meio guru do pessoal ali, ela depois se incomodou. Então ela se retirou do grupo. E o grupo não quis sair do trabalho ali comigo, mas quis continuar com ela também. Mas ela estava incomodada. Aí ela, de repente, o pessoal do grupo dela chegou para mim e falou que ela tinha passado uma canalização para eles, de seres muito evoluídos, que tinham falado com eles que eles tinham que sair do treinamento comigo, que eu era uma pessoa péssima, muito ruim, muito densa, e que o caminho que eles tinham que seguir era ser seguidor dessa moça. E aí eles vieram me mostrar a canalização e me perguntaram, Otávio, o que você acha? E aí eu falei com eles, eu não acho nada. Eu acho que é a escolha de vocês. É o nível consciencial de vocês, para vocês olharem para o que vocês estão vivenciando em todos os sentidos e escolherem o que vocês querem fazer da vida de vocês. Não sou eu que vou influenciar vocês nessa decisão. Se vocês acham que aqui não é adequado para vocês, sigam lá e vocês sempre serão bem-vindos. Se vocês acham que não tem nada a ver, continuem aqui. Se vocês querem sair dos dois, saiam. Se querem continuar dos dois, continuem. Não é uma escolha minha, essa escolha é de vocês. Eu não vou interferir. Muitos saíram e ficaram 2 treinando comigo. E aí um dia ele perguntou assim, mas Otávio, agora que a gente já está aqui com você, o que você achou daquilo que aconteceu naquela época? Eu falei com eles, gente, tem coisas que a gente tem que olhar com a lógica. Que ser evoluído é esse que manda uma mensagem para uma pessoa falando que as outras pessoas são das trevas e que elas têm que sair de um grupo e ir para outro? Que ser evoluído é esse que julga tanto as pessoas? Que ser evoluído é esse que direciona as pessoas e fala o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer? Que ser evoluído é esse que não respeita livre-arbítrio de ninguém? Para mim, isso é uma contradição. Então, eu acho que a gente precisa não se fiar nas imagens e olhar o que bate com o nosso coração como uma verdade, mas também o que faz sentido. Se você diz que você está trabalhando com seres evoluídos que respeitam o livre-arbítrio humano, quando esses seres começam a julgar todo mundo e mandar em todo mundo e dizer o que cada um tem que fazer ou não tem que fazer, tem alguma contradição gigantesca com o propósito que você diz que eles têm, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Que às vezes você está seguindo uma coisa que é totalmente contraditória, que o propósito é um, mas a maneira de se chegar nesse propósito é o oposto daquilo. Então, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, a gente tem que olhar isso. Eu acho que coerência é algo que é essencial
no nosso processo evolutivo. Se você pensa numa coisa, sente outra e age de maneira totalmente diferente, existe uma incoerência aí da sua energia emocional, mental e da sua atitude. E aí você tem que olhar ainda qual é o seu objetivo. Se a sua atitude mental e emocional estão coerentes com o seu objetivo ou não, né? A gente tem que olhar se isso é coerente. Tem gente que fala que eu fumo, bebo, uso droga, faço tudo, mas eu dou palestra de que a saúde é essencial na vida das pessoas. Não, peraí. Se eu realmente emano essa verdade, né, o meu comportamento diz isso, então eu passo pela vida das pessoas e destruo a vida das pessoas, não sou parceiro de ninguém, né, não tenho amigo, leso todo mundo, sou aquele sugador, mas aí eu falo sobre a união de todos e as parcerias que a gente tem que ter com as pessoas e a harmonia de todo mundo. Gente, não bate, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que se comparar com o outro. A gente tem que ser melhor com relação a gente mesmo, não ser melhor ou pior que o outro. Assim como a gente não tem que ser seguidor do outro, de fazer igual o outro faz, porque o outro não é igual a gente. A gente pode aprender com o outro qualidades que a gente acha que a gente pode desenvolver na gente, exemplos que a gente vê no outro, né, o conhecimento que o outro passa que você acha que é verdadeiro e se aplica a você, né, mas dentro disso, vendo o que é coerente com você e você mantendo a sua coerência. Então, para você ter essas informações, para quem não vai ter placa, por exemplo, e se eu não tiver uma placa, e se eu não tiver um contato com um ser extraterrestre, como é que eu faço para cumprir meu compromisso? Como é que eu faço para cumprir a minha missão? Mas, gente, você não sabe olhar para o seu coração e ver o que é verdadeiro para você? O que é leve para você? Teve um dia que eu vi um cara brigando com os seres extradimensionais, reclamando dos seres extradimensionais, que ele um dia passou e viu um mendigo na rua, passando fome, pedindo dinheiro, e que por culpa dos seres que não tinham ativado as habilidades dele, ele não pôde ajudar aquele mendigo. Gente, aquele mendigo precisava era de uma blusa de frio, no primeiro instante, de acolhimento, de uma palavra de carinho, e de um prato de comida. Não é de uma pessoa fazendo truques paranormais na frente dela, né? Então, assim, às vezes a gente justifica para a gente mesmo, né, que a gente não fez o que precisava fazer porque precisava de habilidade, precisava de um contato, porque precisava de acessar a placa, quando na verdade a gente tem todas as ferramentas necessárias para cumprir o nosso compromisso. E as que a gente ainda não tem, a gente vai ter na medida que a gente tiver cumprido as etapas precedentes. Você vai ver que tem outras portas abertas quando você caminhar naquele corredor. Se você ficar parado lá no início, você não vai ver o que está lá na frente. Então, assim, nós sabemos no nosso coração o que é verdadeiro para a gente. Eu sempre gostei de falar com as pessoas, sempre gostei de compartilhar conhecimento. Então, isso faz sentido para mim. Quer dizer, é leve para mim. Né? Agora, se os parceiros chegassem e falassem para mim, a sua missão é fazer uma outra coisa que eu detesto, aquilo se fosse pesado para mim, não bate no meu coração, não tem sentido para mim. Né? Então, assim, aquilo que faz sentido para vocês, que vocês gostam de fazer, é possível vocês ajudarem as pessoas. Por quê? A maior colaboração e contribuição que você pode dar para a humanidade é você melhorar você mesmo primeiro. Você se tornando alguém melhor, você se torna uma contribuição positiva para o mundo. Né? E as pessoas ficam pensando muito em coisas grandiosas. Um ET tem que descer para me falar, né, o quão grandioso eu sou e qual missão gigantesca eu tenho com a humanidade. Gente, vamos começar pela missão pequena. Né? Como é que você vai cumprir a gigantesca? Né? Como é que você fala que você vai salvar a humanidade, ser um grande salvador de todos, se você ainda não se salvou? Se você não consegue ajudar a sua família? Se você trata mal a sua esposa, não respeita o jeito dela de ser? Se você briga com a sua família, acha que todo mundo é um bando de imbecil, que você é o que é o bonzão? Se você não ama os seus próximos que gostam ali de você, se você não apoia aqueles que te apoiam, você quer salvar que humanidade, gente? Então, assim, é por isso que eu falo que é uma questão muito de coerência antes de tudo. A gente tem muitas justificativas para não fazer as coisas, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer.
né? Às vezes uma palavra bacana com uma pessoa é o que ela precisa naquele dia. Né? Às vezes tratar bem alguém, um olhar amoroso, né? Não precisa ser algo grandioso, né? Você não precisa ser um super palestrante, né? Um líder mundial. Isso pode acontecer? Pode. Quer dizer que você está tocando as pessoas de uma maneira maior, né? Em larga escala. Mas, gente, a gente começa com as coisas pequenas do nosso dia a dia. Né? Não é o que a gente vende para fora. É como que é você com você. Como que é você com a sua família ali dentro da sua casa. Os seus movimentos são de construção, né? Ou você com a sua família, morreu a avó ali, os primos começam todos a se matar por causa da herança. Né? Aí você vai ver o jornal e fala, meu Deus, a Coreia do Norte está ameaçando soltar um míssil no Japão. Que monstros que a Coreia do Norte são. Gente, você só não soltou míssil no seu primo porque você não tem. Então é a mesma coisa, as pessoas querem atribuir a um governo oculto a culpa das mazelas que ela tem na vida. Ah, o GO ferrou com a minha vida. Não, quem ferrou com a sua vida foi você. E se existe um governo oculto no mundo, com essa vibração, é porque existe uma população que vibra isso para que essa realidade seja cocriada. E você faz parte dessa cocriação. Senão você estaria vivendo uma outra realidade. Então a gente precisa, num primeiro instante, assumir a nossa parte de responsabilidade, que nós somos capazes de nos transformar. Isso tem a ver com o processo de transformação existencial. É isso. Né? Transformação é transmutação. A transformação existencial sistêmica é você perceber que você se transformando em algo melhor, você transforma o sistema dentro do qual você está inserido. Porque você está como se estivesse numa teia de aranha ali. Quando você balança essa teia, tudo balança. Né? Então, assim, é você que cria essa realidade. A gente tem que parar de atribuir ao exterior as coisas que a gente não está satisfeito e se autorresponsabilizar. O que eu preciso mudar em mim, no meu pensamento, no meu sentimento, na minha atitude, para eu atingir os meus objetivos? Né? Hoje eu conversei com duas pessoas, uma mulher e um homem, que me falaram a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão que eu vou morrer solteiro, porque é raro demais achar alguém que presta nesse mundo. Você não acha? Eu falei, na minha realidade eu não acho. Mas eu concordo que de vocês isso é uma verdade. E vai ser uma verdade enquanto vocês pensarem assim. Se você olha para o mundo pensando que ninguém presta para você, você está sintonizando uma realidade de atrair só gente que não se encaixa com você. Mas se você olha para o mundo e pensa que tem pessoas maravilhosas que podem se aproximar de você e somar, e você pode viver relações maravilhosas, você vai atrair essas experiências para você. Né? A mesma coisa para sua missão. Se você olha para o mundo e fala que você não pode realizar nada porque um ET não te falou o que você tem que fazer, você não viu sua placa, você vai continuar na estagnação. Mas se você olha para o mundo e faz tudo aquilo que você sente no coração que é leve e que você dá sentido à sua vida de maneira construtiva, você vai ter uma grande capacidade de realização.